Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal falando de guerra. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky promete retomar as regiões anexadas pela Rússia e o pior de tudo isso, contará com o apoio dos Estados Unidos. Afinal de contas, a Ucrânia vai fazer parte da OTAN? Eu duvido muito, mas a Ucrânia toma a cidade de Liman. O que isso significa? Quais são os maiores erros da Rússia? Tudo isso e muito mais você vai ver a partir de agora. Por isso mesmo, pessoal, é importante que você fique até o final desse vídeo, que hoje o vídeo está recheado de muitas informações importantes. Mas não se esqueça, se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e também ative o sino das notificações para você ficar a par dos próximos vídeos. Também venha fazer parte dos nossos grupos no Telegram e WhatsApp. Os links estão na descrição desse vídeo. Convido a todos a se tornarem membros do nosso canal. Por que é importante você se tornar membro? A comunidade de membros ajuda muito a nós desenvolvermos um bom trabalho aqui no YouTube, visto que nem todos os nossos vídeos são monetizados. Às vezes, por uma palavra a mais ou a menos, nossos vídeos são desmonetizados sem qualquer aviso prévio. Por isso é muito importante que você se torne membro, onde faremos lives e vídeos e séries exclusivas. Então, conto com o apoio de vocês, se tornando membro aí do nosso canal. No vídeo de hoje vamos começar. Há uma grande agitação aí sobre a Ucrânia fazer parte da OTAN. Será isso possível? Uma das regras da OTAN é que países em conflito não poderão fazer parte da aliança. Países que têm disputas territoriais. O que aconteceria se a Ucrânia entrasse para a OTAN hoje? Pessoal, nós temos que entender o seguinte. Se a Ucrânia entrar para a Aliança Atlântica hoje, 30 países mais a Rússia já estarão em guerra. Podemos dizer aí que seria o começo da Terceira Guerra Mundial. Há quem diga que nunca estivemos tão próximo de uma guerra nuclear, de uma guerra mundial, desde a crise dos mísseis de 1962, quando a União Soviética instalou mísseis em Cuba. Ali, pessoal, foi considerado o ponto mais próximo, né, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, que o mundo poderia se envolver numa guerra mundial, uma guerra nuclear, né? Ali poderia ter acontecido a Terceira Guerra Mundial. E agora muitos analistas acreditam que o mundo nunca esteve tão próximo, né? Desde a crise dos mísseis, o mundo nunca esteve tão próximo aí de uma Terceira Guerra Mundial. Os russos vêm alertando constantemente sobre o uso de armas nucleares táticas no solo ucraniano. Você já deve ter ouvido ou visto que o ex-presidente da Rússia, o Dmitry Medvedev, foi taxativo em dizer que não hesitaria em usar armas nucleares caso a Rússia, né, o solo russo fosse atacado. Mas o que acontece? Vamos analisar essas regiões que foram anexadas, né, que agora passaram a fazer parte da Rússia, segundo a Rússia. Essas regiões, a Ucrânia vai continuar atacando. Mas qual que é o grande risco disso, pessoal? Se a Rússia estiver na iminência de perder esses territórios, né, agora não só o Medvedev disse isso, como o Kadyrov, né, que é o líder checheno, que está ajudando muito o presidente russo Vladimir Putin nessa empreitada na Ucrânia, também cogitou o uso de armas nucleares táticas na Ucrânia. Então aí há sim grande risco, né, de uma guerra nuclear, de uma guerra mundial, visto que a OTAN já disse que se a Rússia empregar armas nucleares na Ucrânia, a resposta será catastrófica para a Rússia e que eles poderiam sim atacar e destruir a frota russa do Mar Negro. Só que obviamente, né, pessoal, a OTAN atacar diretamente a Rússia e destruir a frota do Mar Negro, obviamente teria uma grande resposta por parte dos russos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que as pessoas que estiverem envolvidas com esse referendo da Rússia, com essa farsa, né, ele chamou de farsa desses referendos, que esses papéis não terão validade alguma, visto que a Ucrânia vai recuperar todos os territórios que a Rússia anexou, não vai deixar 1 centímetro para trás, inclusive retomar a Crimeia. E o pior de tudo isso, pessoal, que os Estados Unidos, através do Jack Sullivan, representante aí da Casa Branca, disse que vai apoiar a Ucrânia a recuperar esses territórios. Ou seja, os Estados Unidos e a OTAN vão continuar fornecendo armas para a Ucrânia, fornecendo também informações importantes, onde atacar, quais equipamentos a Rússia tem através de imagens de satélite,
Quais seriam os pontos mais fracos aí da Rússia? Então, pessoal, a gente vê aí um grande agravamento nessa crise, dessa guerra envolvendo a Rússia e a Ucrânia. Volodymyr Zelensky disse que vai retomar esses territórios. Você acredita nisso? Um outro assunto não menos importante, a Rússia realizou o referendo, como vocês sabem, nessas 4 regiões, Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhia. Para a realização desses referendos, a Rússia aí contou com alguns observadores internacionais, inclusive um observador brasileiro. Obviamente que esses observadores não fazem parte de governos, né? Foram pessoas que resolveram ir para lá. E esses observadores estão sendo perseguidos. Um alemão, que foi um observador, conta que já está sofrendo sanções e perseguições por parte do governo da Alemanha. Inclusive, ele foi afastado, foi suspenso do seu emprego e corre o risco até mesmo de ser demitido, pessoal. Então, vemos que o que é a democracia, né? Se isso fosse feito pelos russos, se fosse ao contrário, seria uma autocracia, né? Uma ditadura. Mas o Ocidente não está respeitando o direito de ir e vir da pessoa, não está respeitando aí o que eles tanto defendem, que é a democracia. Obviamente, se fosse isso feito pelos russos, já iam ser taxados aí os russos de ditadores. Um representante alemão, chamado Roger Koenig, que é o representante da Alemanha na OTAN, disse que a OTAN não tem obrigação de defender a Ucrânia, visto que a Ucrânia não é um membro, e que todos os países que integram a OTAN querem a paz, não querem se envolver numa guerra em grande escala, principalmente ali na Europa. Essas palavras, pessoal, soam de maneira bastante dura e mostra o posicionamento da Alemanha, que dificilmente vai aceitar a integração da Ucrânia para a aliança. Ele, porém, não é contra a OTAN fornecer ajuda, como já vem fornecendo, através de instrutores, através de armas e equipamentos militares e também ajuda econômica. Inclusive disse que a União Europeia está impondo sanções contra a Rússia, que na visão dele isso já é o suficiente. Agora, a OTAN se envolver diretamente numa guerra contra a Rússia seria jogar 30 países contra a Rússia e o mundo estaria numa guerra. Então, sim, a Alemanha já mostra aí que não vai ser favorável. E não foi a primeira vez essa manifestação vindo de algum representante da Alemanha. No passado, a Alemanha já, inclusive, vetou a entrada da Ucrânia para a aliança, até mesmo antes, né, dessa invasão, quando era ainda a chanceler Angela Merkel. Então, por essas e outras, pessoal, que eu acho muito difícil a Ucrânia fazer parte da Aliança Atlântica. Se ela entrar para a aliança hoje, amanhã o mundo já está na Terceira Guerra Mundial, porque daí, obviamente, a Ucrânia já ia invocar o artigo 5º, que diz que quando um membro é atacado, os outros têm que defendê-lo. Então vocês acham que com essa crise que a Europa já está passando, com tudo que eles estão sofrendo, eles vão querer embarcar numa Terceira Guerra Mundial e possivelmente nuclear, sabendo-se que os países mais próximos da Rússia seriam aí os primeiros alvos de armas nucleares? Comente aí embaixo a sua opinião, a sua posição a respeito. E por último, e não menos importante, os ucranianos estão avançando. E quais seriam os maiores erros dos russos? Os maiores erros deles? Visto que a contraofensiva ucraniana já vinha sendo anunciada há muito tempo, né? E os russos aí não conseguiram proteger o seu flanco, onde fica ali a região de Liman. Essa cidade, que é um entroncamento, né? E para a logística ela é muito importante. Foi aí tomada pelos ucranianos, que não encontraram muita resistência. Apesar de que os russos estão sofrendo sim, pessoal. Bastante perca de vidas humanas, bastante soldados ali foram mortos nessa contraofensiva ucraniana. Mas o que isso mostra? O que essa contraofensiva ucraniana mostra para a gente, pessoal? Mostra aquilo que eu venho sempre dizendo nos vídeos anteriores. A Rússia cometeu diversos erros. Como vocês podem perceber, né, eu recebo alguns convidados aqui, e eles têm a opinião deles, ao qual eu respeito. Mas na minha visão, não sei se você que está vendo esse vídeo concorda, a Rússia deu muito mole ao não bombardear, não acabar com toda a infraestrutura ucraniana.
Guerra, pessoal, não se pode fazer pela metade. O maior erro da Rússia, na minha visão, é que eles acreditaram piamente que com ataques iniciais e com tropas russas entrando por todos os lados, que os ucranianos não lutariam. Na minha visão também, Volodymyr Zelensky ficou muito à vontade, fazendo videoconferências aos 4 cantos do mundo, pedindo apoio, tanto de armas como de ajuda econômica. Ele teve muita liberdade. Os russos não procuraram bombardear ali o palácio presidencial. Eu não digo nem em questão de matá-lo, né, para não se tornar Marte, como muitos dizem. Mas, ao meu ver, pessoal, a gente também não sabe exatamente qual é o objetivo da Rússia. Mas a gente analisando aqui de fora, eu não vejo que ele se tornando um Marte poderia ser pior do que o que está acontecendo com a Rússia. Você já imaginou se a Rússia perde essas regiões anexadas de forma convencional numa luta contra os ucranianos? A desmoralização do exército russo que seria catastrófico para os militares russos e também para o governo do Vladimir Putin. Ele estaria com a cabeça a prêmio. Você não concorda comigo? Os russos tiveram toda a oportunidade do mundo para minar a infraestrutura e a capacidade bélica da Ucrânia, destruindo ferrovias, estradas, centros de distribuição de armas e equipamentos, fábricas, empresas aí de abastecimento de energia, de água. Se eu fosse o general russo, eu bombardearia tudo, pessoal, porque guerra não se deve fazer pela metade. Ou você mina a capacidade do inimigo, ou ele, se ele tiver oportunidade, ele vai minar a sua capacidade. Comente aí embaixo qual é a sua opinião a respeito. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.